Oi, alunos, bom dia. Olha só, este aqui, dando continuidade às nossas análises na farinha de trigo, este aqui é o equipamento que chama Falling Number. Tá? O que é o Falling Number? O Falling Number é um equipamento que mede a atividade enzimática da farinha de trigo. Então, nós vamos fazer uma análise, tá? Para vocês verem de que forma é feito essa análise. Ele vai medir a quantidade de alfa-amilase que existe na farinha de trigo. Então, de que forma que é feito? Nós temos que pesar ali no tubo de ensaio farinha de trigo. Qual a quantidade de farinha de trigo que é pesada? Essa quantidade é pesada de acordo com a umidade da farinha de trigo. Daí nós temos que obedecer aqui uma regra que nós utilizamos, essa tabela aqui, ó. Então nós temos a umidade e a quantidade de farinha que vai ser pesada para fazer a análise de Falling Number ou atividade de queda, tá? Então agora nós temos ali já pesado nos tubos de ensaio a farinha de trigo. Então aqui a Fernanda, que é a nossa ajudante, ela vai adicionar quantidade de água, que é 25 ml de água sobre, né, aquela farinha pesada no tubo de ensaio. Ok. Então nós temos água e farinha e agora nós vamos agitar, tá? Até que a gente tenha a água e a farinha bem homogeneizada. Não pode ficar farinha no fundo do tubo, tem que estar bem homogeneizado, tá? Então, a gente pode perceber que não ficou nem uma farinha grudada no fundo do tubo. Então, vamos tirar ali a rolha e através desse pistão, a gente vai limpando as laterais do tubo de ensaio, tá? Gente, é importante que esse tubo de ensaio não é aqueles tubos de ensaio que a gente tem no laboratório, é um tubo de ensaio específico para o equipamento. Então, esse tubo de ensaio, ele é colocado no equipamento, tá? Lembrando não, para vocês saberem, aqui dentro tem o água fervendo. E aí, esse pistão, ele é puxado e a garra pega aquele pistão e vai estar fazendo uma agitação até 60 segundos, tá? Então, gente, aqui o equipamento, ó, ele está contando os segundos. Então, ele vai fazer isso até 60 segundos. Então, nós vamos aguardar. Aguardando. Nós já estamos em 52 segundos. Ok, olha só, nos 60 segundos, se vocês prestarem atenção, o pistão, ele parou lá em cima. E agora, aquele pistão, ele vai caindo de acordo com a quantidade de enzima alfa-amilase que existe naquela solução farinha e água. Como aqui dentro eu comentei com vocês que tem água fervendo, o que está ocorrendo dentro do tubo? Está ocorrendo a gelatinização do amido. Quanto menor a quantidade de enzimas existentes na farinha de trigo, mais tempo o pistão vai demorar para cair. Quanto maior a quantidade de enzimas, mais rápido o pistão ele vai cair. Então aqui o equipamento ele vai contando o tempo para que caia o pistão. Então, ó, nós já estamos em 122, né, segundos e vai contando. Por exemplo,
Quanto mais demora para cair, significa que eu tenho menos enzimas. Então, o que as enzimas fazem? As enzimas, ela vai degradando a cadeia de amido, vai degradando. Então, se eu tenho muita enzima, essa degradação acontece muito rápido e aí esse pistão cai muito rápido. Se eu tenho pouca enzima, demora mais para as enzimas quebrarem as cadeias de amido, então mais tempo vai demorar para o pistão cair. E o que isso está relacionado com a qualidade da farinha de trigo? Então, por exemplo, essa quantidade está relacionada com a quantidade de açúcar liberado no momento da fermentação. Então, lá eu tenho fermento, né? No pãozinho crescendo, nós temos o fermento. Esse fermento, ele vai atuar, né, para existir o crescimento do pão. E essa enzima, ela vai quebrando as cadeias do amido. E quebrando as cadeias do amido, libera o açúcar. E este açúcar, ele é utilizado pelo fermento para ocorrer a fermentação. Então, se eu tenho pouca enzima, eu vou ter uma pouca liberação de açúcar. E essa pouca liberação de açúcar, ela não vai favorecer a panificação, porque vai faltar um açúcar disponível na massa para que o fermento atue. Então, quando o pãozinho for assado, vai sair um pãozinho muito branco, com a casca muito clara, muito branco. Agora, quando eu tenho muita enzima atuando sobre a cadeia do amido, eu acabo liberando muito açúcar para a massa. E liberando muito açúcar para a massa, eu tenho muito açúcar disponível e aquele pãozinho vai ficar com uma crosta muito escura. Por quê? Ocorre uma reação de Maillard. Quanto maior a quantidade de açúcar, mais escuro fica a crosta do pão. Então, a gente tem um pão muito escuro. Aí, os padeiros acham que por escurecer muito rápido, o pão já vai estar assado e eles tiram do forno antes que realmente o pãozinho atinja o seu processo de assamento. Então, isso causa grandes prejuízos aí para a panificação. Aí o pão murcha, o pão fica muito escuro, a crosta, e ele está cru na verdade. E o contrário também não é bom, porque se eu tenho pouca enzima, eu tenho pouco açúcar disponível na massa, né, o fermento não tem substrato para agir, e eu acabo tendo um pão, uma crosta muito clara, um pão muito ressecado, porque falta o açúcar. Então, aqui, se nós observarmos, o nosso pistão está demorando bastante para cair. Nós já chegamos aqui numa contagem de 324 segundos. Esse 324, 327 é ainda um valor bom para panificação. Então, até 350, 360 é um bom resultado. Acima disso, já começo a ter um resultado muito elevado, não sendo bom. Aí, o que eu tenho que fazer? A gente aqui no moinho, a gente tem a alfa-amilase em estoque para que seja adicionado na farinha de trigo para compensar essa falta de enzima. Então, eu preciso ter produtos para corrigir essa deficiência. Agora, quando o trigo tem muita alfa-amilase, né? Porque, por exemplo, às vezes chega trigos, né, farinhas, que eu coloco aqui para fazer análise, quando dá 60 segundos que o pistão para lá em cima, no 65 o pistão já caiu. Isso significa o quê? Que nós temos muita enzima, então isso é muito ruim também. No caso, trigos com uma atividade enzimática muito alta, muito grande, não serve para panificação, porque nós vamos ter muitos problemas lá nas padarias. Então, a gente acaba não podendo comprar, não podendo adquirir esse trigo. Desta forma, esses trigos vão para a ração, né, dos animais, ou a gente consegue utilizar lá na fábrica de trigo para quibe, porque para produzir trigo para quibe, não importa a quantidade de alfa-amilase que existe no trigo.
Ó, se a gente reparar, já está caindo, tá? Então, o amido aqui já está sendo todo degradado, quebrado, né? A alfa-amilase está quebrando a cadeia do amido e ali está ocorrendo dentro do tubo a gelatinização. A gelatinização é a incorporação de água nas cadeias de amido e ocorre isso quando nós estamos fazendo, por exemplo, polenta, quando está fazendo um pudim, né, com maisena. Isso é um fenômeno que ocorre da gelatinização do amido. Então, olha só, o pistão vai mais um pouquinho, acredito que o pistão vai cair totalmente e nós vamos ter aí a análise concluída. Ó, caiu. Vamos verificar aqui a gelatinização, né, do amido. Olha só o que eu comentei com vocês, ó, o amido todo gelatinizado, tá? E aí nós finalizamos a análise. Vamos ver quantos segundos, né, demorou para cair o pistão. Olha só, tá dizendo que demorou 477 segundos para realizar aqui, né, essa análise. Nós temos um Falley number que eu diria para vocês assim: o resultado de Falley number é alto, porém a quantidade de alfa-amilase existente nessa amostra é baixa, porque é uma relação inversamente proporcional. Tá? E esse equipamento, gente, o Falley number, ele é um equipamento que trabalha com a pressão atmosférica. Então, de acordo com a localização que esta análise é realizada, existem tabelas de conversão. No nosso caso, aqui em Sertanópolis, que nós estamos a uma altitude, acho que de 700 metros acima do nível do mar, se eu não estiver enganada, tá? Depois eu posso confirmar essa informação. Nós não precisamos fazer correção do resultado. Mas, dependendo da localidade do equipamento, é necessário fazer uma conversão aí no resultado final. Por quê? Porque essa análise está relacionada com a temperatura de ebulição da água. Nós aprendemos o quê? Que dependendo da altitude, nós temos uma temperatura onde a água passa do estado líquido para o estado de vapor. Então, assim, nós completamos uma análise que chama atividade enzimática, realizada pelo equipamento que chama Falley number. E dessa forma eu vou corrigir ou não a farinha de trigo que será utilizado lá no processo de panificação.